Hola, soy Juan. Y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Observei a abertura lenta da porta do quarto. Achei que era meu pai quem tinha se levantado para ir ao banheiro, mas não o ouvi sair, então pensei que ele simplesmente tivesse aberto a porta para permitir a entrada de mais ar. Portanto, não me concentrei tanto, não abri os olhos e continuei tentando me deitar. Mas justamente naquele momento, ouvi a zombaria de uma jovem. Boa noite a todos os integrantes do Frequência Paranormal. Escrevo para vocês com o objetivo de contar uma experiência teatral que tive na minha juventude. Naquela época, eu tinha apenas 11 anos e é algo que desde então me fez ter a convicção de que, junto com o que observamos, existe um mundo espiritual. Um mundo que está mais próximo de nós do que pensamos, e apenas uma linha muito delicada e tênue nos separa dele. Acredito que esse obstáculo é tão frágil que às vezes ocorrem circunstâncias e cenários como o que vou contar a seguir. Isso aconteceu no ano de 1990, e não sofri nada tão terrível desde aquele dia. Durante esse tempo, morávamos em uma fazenda que meus pais tinham sob seus cuidados. Os responsáveis seriam administrá-lo, alimentar os animais e fazer a manutenção de tudo o que fosse necessário, desde veículos até edifícios e todos os equipamentos existentes. O campo ficava muito longe de qualquer cidade e não tínhamos eletricidade. Para nos mantermos iluminados quando o sol se punha, usávamos velas e outras ferramentas feitas de recipientes de vidro, mechas de brim e diesel. Somente para sair em patrulha de madrugada e fiscalizar a fazenda, usávamos lâmpadas alimentadas por bateria. Minha família naquela época era composta por meus pais, um irmão um pouco mais velho, minhas 2 irmãs mais novas e eu. A cabana onde morávamos era composta apenas por 2 espaços, um era o quarto de dormir e o outro era a cozinha. Uma de cada lado, dividida por um pequeno corredor. O banheiro ficava além deles e precisávamos sair e caminhar alguns passos para alcançá-lo. Era verão na noite em que ocorreu essa terrível experiência. Meu irmão e eu estávamos sentindo muito calor, então optamos por deitar fora dos quartos, no corredor. Esta só tinha uma porta de malha ciclônica, que impedia a entrada dos cães na pequena casa. Fizemos uma camada com papelão embaixo, por cima, estendemos várias mantas para não cair direto no chão. Foi a primeira noite em que dormimos ao ar livre. Naquela noite em especial o calor estava insuportável, mas meus pais e minhas irmãs mais novas ficaram dentro de casa. Por volta das 3 da manhã, acordei com a necessidade de ir ao banheiro, abri a porta de tela e saí de casa. Me senti muito confortável com o ar que vinha de todos os cantos, e a lua iluminava tudo com clareza, era a única fonte de luz que contava lá fora. Depois de cumprir minhas exigências, voltei ao corredor e deitei-me novamente. Ele estava deitado de costas, com os olhos fechados, aproveitando o ar fresco que entrava pela porta. De repente, ouvi o som da porta do quarto se abrindo gradualmente. Achei que era meu pai quem tinha se levantado para ir ao banheiro, mas não o ouvi sair, então pensei que ele simplesmente tivesse aberto a porta para permitir a entrada de mais ar. Portanto, não me concentrei tanto, não abri os olhos e continuei tentando me deitar. Mas justamente naquele momento ouvi a zombaria de uma menininha, e apesar de ter irmãs mais novas, isso não foi percebido em nenhuma delas. Confuso, abri os olhos e olhei para a porta do quarto que só tinha uma abertura de 20 centímetros, e no meio de toda aquela escuridão, observei uma garota que surgia atrás dela. Só consegui perceber metade de seu rosto, que correspondia ao olho esquerdo, metade de um sorriso que lhe permitia ver os dentes, e também uma parte de seus cabelos lisos. E quando ela percebeu que ele a estava observando, ela fechou a porta e riu novamente. Eu podia ouvi-la claramente. Aquela menininha brincava comigo, enquanto eu não sabia o que sentir ou o que refletir. Eu sabia que essa menina não pertencia a nenhuma das minhas irmãs, mas não imaginava que pudesse ser outra pessoa, pois não tínhamos visitas, ela não estava acompanhada de outros parentes ou amigos das minhas irmãs. Fiquei paralisado, deitado ali, olhando para a porta e surpreso com o que estava acontecendo. De repente, ele ouviu o som da porta abrindo e fechando novamente, mas desta vez, aconteceu completamente, e aquela garota ficou bem no batente, deixando-se visível. E justamente naquele momento experimentei o medo mais profundo que já tive em toda a minha existência, pois naquele momento entendi que estava errado, aquela menina não pertencia a nenhuma das minhas irmãs. No entanto, o mais desconcertante e arrepiante de tudo é que ela estava flutuando vários centímetros acima do solo. Logo na entrada, meu coração batia intensamente quando a vi, tentei encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Lembro-me claramente de que ela era uma menina, talvez de 4 ou 6 anos, com cabelo curto e usava um vestido branco.
Ela sabia que eu a observava com atenção e que isso me deixava extremamente confuso. Estou ciente disso, pois ele mais uma vez soltou um sorriso perturbador e entrou na sala, fechando novamente a entrada. Então ela ouviu a porta ranger novamente ao abri-la, e ela estava lá novamente, parada na beirada. Depois repetiu a mesma ação, como se estivesse brincando comigo. A risada dele era perturbadora, era incomum, realmente me dá arrepios lembrar disso. Tentei tirar o cobertor para me cobrir completamente da cabeça aos pés, porém, meu irmão estava com ele preso no corpo e eu não consegui me cobrir completamente. Portanto, a única coisa que pude fazer foi deitar de bruços para não vê-la mais, desejando e esperando que ela fosse embora e me deixasse sentir seguro novamente. Porém, foi exatamente o contrário. Ouvi sua risada enquanto se aproximava e senti que ele estava bem ao meu lado. Foi medo, nunca me senti tão vulnerável antes, e ela fez o que eu nunca imaginei que aconteceria. Ele se levantou, enquanto ria, começou a morder minhas costelas com os dedos. Continuei de bruços, cobrindo o rosto com os braços, implorando para que ela fosse embora e me deixasse em paz, mas ela não o fez, continuou rindo e se divertindo comigo. O curioso é que parecia que ninguém conseguia ouvir meus gritos, nem mesmo meu irmão, que estava deitado bem na minha frente. Finalmente, depois de alguns segundos ou minutos, de dentro da sala, meu pai questionou o que estava acontecendo comigo, e então se levantou e saiu da sala com uma lâmpada na mão. Nesse mesmo momento, parei de ouvir as risadas da menina e ela me deixou sozinha. Acho que foi nesse momento que ele se escondeu, pois não o encontrei depois. Meu pai saiu e me perguntou se estava tudo bem. Levantei e entrei imediatamente no quarto. Fiquei muito confuso e quase a ponto de chorar. Contei a ele tudo o que aconteceu e acho que ele me apoiou desde o primeiro momento, pois me disse que era melhor eu dormir com eles novamente. Foi a primeira e última noite em que dormi ao ar livre. Agora mais calma, ela não me contou como a menina conseguia abrir a porta, pois sempre a deixávamos amarrada com um arame para evitar que minhas irmãs saíssem para o campo à noite. Na verdade, ela abriu como se não fosse nada, e quando meu pai se levantou para ver o que estava acontecendo, primeiro teve que puxar o fio para abrir a entrada. É um dos muitos acontecimentos que não entendo como aconteceu, fora o fato de meu irmão só ter acordado na manhã seguinte e não ter notado nada. Até agora, 33 anos depois, não sei quem poderia ter sido aquela menina, pois, felizmente, foi a única vez que a vi. Quando me lembro dessa experiência, não posso deixar de sentir arrepios. Porém, após uma reflexão cuidadosa, considero que esta menina não era má, mas sim um espírito inquieto e brincalhão que naquela noite escolheu se divertir comigo. Porém, enquanto ela ria, eu desmaiava de medo. Como mencionei antes, foi a única vez que ele se apresentou para mim, mas daquela noite em diante não iríamos dormir sem acender uma vela e pedir seu espírito. Acho que isso contribuiu para não voltarmos a vê-la. Espero que tenha gostado da sua história, agradeço por me dar a oportunidade de me ouvir. Por favor, dê o seu apoio dando um joinha, inscreva-se para fazer parte desta frequência. Se considera que este conteúdo merece ser divulgado, faça-o. E não se esqueça de que tem a possibilidade de nos contactar através das nossas redes sociais, onde poderá relatar as suas experiências, vivências, histórias e acontecimentos de que tenha conhecimento. Teremos enorme satisfação em contá-los para todos vocês, concedendo-lhes o correspondente reconhecimento. Para você.